E qual é o principal erro? Porque quando a gente fala sobre iniciar um planejamento financeiro, muita gente se abdica de muitas coisas, Sim. Deixam de fazer algum tipo de investimento, até mesmo tem pessoas que deixam de pagar uma conta, porque não, vou pagar essa daqui, porque essa daqui é mais importante, depois eu vejo outra. E encaram isso como um planejamento financeiro até. Então, quais são os principais erros para essas pessoas que estão começando? Como é que a gente pode passar dessas barreiras e fazer o planejamento financeiro de forma correta? De forma correta. Bem, a primeira coisa, que é um erro muito comum, o primeiro erro, é não ser realista. Se eu ganho, por exemplo, um salário mínimo, eu tenho que me planejar baseado com um salário mínimo. Ah, não, eu ganho um salário mínimo, mas eu vou fazendo um extra, vou fazendo alguma coisa. Não, o que você tem certo é quanto? Um salário mínimo. Então, toda a sua renda, todos os seus gastos têm que ser baseado nisso. Isso é um erro muito comum. Né? Dizer, não, depois eu faço um extra. Mas não, o que é certo para você, né, que você tem de ganho certo é esse valor, então determine esse valor. Outra coisa que eu até brinco é como se fosse abrir a caixa de Pandora, a caixa preta, né? As pessoas não gostam de ver a realidade do financeiro, temem um pouquinho. Inclusive, eu já atendi pessoas que eu passei a atividade, liste tudo que você deve. Deu quanto? Ela, Camila, eu não tive a coragem de somar. Soma para mim, que eu tenho medo. E O quando medo de medo ser de um número alto. encarar, o medo de encarar a realidade. E que, de fato, dá um medo, né? E principalmente por a gente saber que essa situação, quem nos colocou fomos nós mesmos. Eu acho que esse é o grande problema, né? Então, o grande erro é não ter a coragem de encarar essa realidade, né? Pode até parecer um pouco duro o que eu tô falando, mas isso é muito importante para que vocês possam fazer um planejamento. Coloquem num papel com caneta, sente com seu cônjuge, com a sua família, se você for solteiro, faz sozinho. Quanto você gasta por mês, mas seja realista. Ah, eu vou gastar tanto, R$ 200 só com um exemplo, por exemplo, das saídas de lanche. Não, eu sei que eu gasto 400. Então, você tem que colocar o que você gasta hoje e entender que são necessários sacrifícios. Que você faça sacrifícios hoje para que futuramente você possa desfrutar ou sair dessa situação. Então, você planejar, você precisa fazer o planejamento real, acompanhar todo mês. E o principal, você precisa cumprir. Porque se você não cumprir, não vai adiantar de nada, né? Então, tem que ser algo que seja realista e que não seja como fosse uma penalidade. Já acompanhei também pessoas que disseram, vou cortar a Netflix. Eu disse, certo, mas a Netflix é considerado um lazer para você. Então, você vai se sentir penalizado por dizer assim, tô sem nada porque o financeiro tirou tudo de mim. Você não vai naturalmente conseguir cumprir aquilo, porque vai ser muito amargo. Então, você tem que ter as dosagens certas de lazer, de educação, aí as despesas de casa, tudo na dosagem certa.